Grande expectativa para o desempenho da economia em 2025, depois de um ano de 2024 marcado por três grandes pilares a respeito da questão econômica. Taxa de juros, que terminou o ano em 12,25%, a Selic, um aumento de 1 ponto percentual na última reunião do Copom, do Banco Central, a discussão sobre o pacote de corte de gastos do governo e também sobre a reforma tributária. Para avaliar esse assunto, nós estamos recebendo agora aqui no Jornal da Itatiaia o economista e diretor-geral da Faculdade IBMEC, professor Márcio Salvato. Obrigada pela presença, bem-vindo ao Jornal da Itatiaia, professor. Eu agradeço. Professor, então olhando para 2024 e pensando em 2025, o ano que vai começar, é preocupante ou não do ponto de vista da economia? Eu acho que é preocupante, porque nós estamos fechando o ano com umas expectativas piores do que nós iniciamos. Pensamos em dezembro de 23, como nós estávamos em a construção de expectativas, qual era a taxa de juros, por exemplo, qual que era a expectativa de crescimento. A gente até superou o crescimento esperado em 2024, mas para 2025 começamos preocupantes, principalmente pelo comportamento a parte fiscal e a parte monetária do Banco Central. E o que significa isso? Parte fiscal e parte monetária do Banco Central? Acho que uma grande discussão desse ano, principalmente nesse segundo semestre, é se o governo iria cumprir aquilo que foi uma alteração da política fiscal com o novo arcabouço fiscal. A gente saiu da regra do teto, entramos para uma regra que agora é chamada arcabouço fiscal, em que, na verdade, determina qual que é a possibilidade de crescimento das despesas do governo e como é que ele faz isso, propondo alterações, inclusive, de arrecadação, criando novos impostos, mexendo em tributos. E a gente viu que ele não vai conseguir cumprir agora o fechamento de dezembro, qual era o limite que ele tinha para gastos, vai ser estourado. E já iniciamos um ano, portanto, isso afetando o nível de expectativas, tivemos fugas de capitais, isso afetou a taxa de câmbio, que ela passou de 6. Há um ano atrás ela não era nem 5, então o crescimento do dólar esse ano foi importante. Isso também impactou a inflação, então a gente vai fechar o ano com uma inflação acima, fechar um ano em que o Banco Central tem que fazer políticas aí acelerando esse arroxo monetário, que é a subida da taxa de juros, para controlar essa gastança que veio do governo. E por falar em Banco Central, agora a gente teve a última reunião, do Copom com o Roberto Campos Neto e agora troca no comando, agora em janeiro, com o Gabriel Galípolo. O senhor falou que ele tem uma tarefa aí de dar continuidade à política que o Banco Central via desenvolvendo. Qual que é a expectativa em torno dessa nova gestão? O que a gente vê é que o governo ele realmente tinha aí uma data para estabelecer novos diretores, ele fez isso durante o ano, o Galípolo entrou inclusive como diretor, e a troca de comando do Banco Central, então o próprio Galípolo que vai assumir a partir de janeiro. O bom da história até então é que o Galípolo, do que ele vem anunciando em entrevistas, como é que ele vem participando dessa discussão, ele está alinhado com o que o Banco Central está fazendo até então, cumprindo qual é a meta do Banco Central de estabilidade de preços, ou seja, toda vez que a inflação acelera, fazer uma política ativa nesse sentido. E se ele está alinhado com isso, então esperamos que continue alinhado a partir de janeiro. Contudo, a gente sabe que sempre existe uma interrogação sobre o quão independente é o presidente do Banco Central, se ele quando ele é indicado e empossado ali pelo presidente da República. Então, o legislativo, ou melhor, o executivo, ele realmente está independente do Banco Central ao fazer essa indicação. Então, a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos a partir de janeiro e principalmente na próxima reunião. E o senhor falou de uma preocupação para o ano de 2025. Há um temor de aumento ainda maior dos juros, aumento ainda maior da inflação, aumento do desemprego? É interessante. Antes de termos subido para 12,25 nessa última reunião, que subiu 1 ponto percentual no Copom, então a Selic foi atingindo um dos patamares mais elevados da série recente, nós temos que, para o próximo ano, ainda há no relatório Focus uma expectativa ainda de crescimento,
Antes de subir, que esperava-se fechar em 12%, vamos fechar acima da expectativa de mercado, e a expectativa de mercado é que ela passe de 13%. Então, é possível que ainda a gente tenha aumento na taxa Selic nas próximas, pelo menos 2 reuniões. Obviamente, o que se espera é que seja desacelerado esse crescimento. A gente acelerou, porque as reuniões anteriores subimos 0,25, depois meio, depois 0,75, agora subimos 1. Então, ainda espera-se uma trajetória crescente, mas com passos menores. E sobre o desemprego, a gente teve queda do desemprego, né, nesse ano de 2024. A gente pode considerar que essa é a única boa notícia? Ela tem um lado bom, essa notícia, e um lado ruim, essa notícia. Trabalhar com uma taxa de desemprego muito baixa na economia significa que a gente está trabalhando próximo do nosso limite de capacidade produtiva. Isso significa dizer que qualquer crescimento de demanda, inclusive gastar, o governo entrando gastando, é crescimento de demanda, ele bate num teto ali e significa que isso é inflacionário. Então, trabalhar com uma taxa de desemprego muito baixa tem que tomar cuidado e controlar o crescimento da demanda. E é isso que o Banco Central está fazendo, controlando o crescimento da demanda quando ele sobe a taxa de juros. Então, controlando a inflação, controlando o preço dos produtos. Pois é, mas os preços dos produtos é uma resposta de oferta e demanda, ou seja, se está tendo inflação, um dos causadores disso é um excesso de demanda. Então, quer dizer, a oferta não está conseguindo acompanhar o crescimento da demanda. Então, a taxa de desemprego muito baixa, ela reduz esse tipo de instrumento, podendo, portanto, gerar inflação. Então, a gente tem uma preocupação exatamente se a gente está muito próximo desse limite de crescimento. Ainda mais porque, veja bem que eu preciso de ter um crescimento de investimentos para que você tenha mais oportunidades e para que você possa crescer sem inflação. E a série de investimentos, embora ela esteja maior, ainda está aquém da velocidade de crescimento que a economia está colocando. Crescer a uma taxa de 3,5% para o Brasil é uma taxa acima do seu crescimento potencial para agora, dado a série de investimento que a gente teve. Se a gente não fez investimento a uma velocidade próximo disso, significa que nós estamos crescendo além do nosso crescimento potencial. Isso é inflacionário, esse é um problema. E eu ainda olharia para esse número do desemprego com um certo cuidado, porque qual é a taxa de ocupação, taxa de participação, ou seja, quando você olha a soma de ocupados e desocupados no Brasil, comparado com a população em idade ativa, nós estamos abaixo do que era a taxa pré-pandemia, que estava quase 64% da população estava envolvida com o mercado de trabalho. A gente, obviamente, na pandemia caiu bastante, veio se recuperando e a taxa recente ela está menor do que isso, está em torno de 62,3%. Isso significa que algumas pessoas não estão ativas para o mercado de trabalho, o que faz que a taxa de desemprego seja menor por causa disso. Então, por que a taxa de desemprego está baixa que a gente tem que se perguntar e se é sustentável ficar assim e quais as consequências disso. Ô professor, esse pacote de corte de gastos é indispensável para o bom desempenho da economia brasileira? Pois é. Saúde financeira, se a gente pensa da nossa casa, é importante a gente pensar nisso. Quando a gente está tendo uma receita abaixo dos seus gastos, você está ali na sua casa com um problema porque você está pedindo empréstimo, a sua situação como devedor está piorando e aí você vai começar a ter que captar empréstimos na taxa cada vez mais alta. Isso significa, e no curto prazo, você está levando as suas contas, rolando algumas dívidas, mas no médio e longo prazo você está quebrado. Isso é uma família. Nada é diferente para um governo. Então um governo pode fazer isso em magnitude muito maior, então a gente tem que olhar qual que é a saúde financeira disso. Gastando mais do que está arrecadando, e é isso que está acontecendo hoje, você está gerando déficit primário, a taxa de juros está mais alta, então um déficit nominal grande, fazendo com que a dívida pública como percentual do PIB está crescente. É interessante. Na pandemia, que foi o problema que a gente teve que fazer uma ampliação de gasto gigante, porque era necessário naquele momento, a relação dívida-PIB no Brasil chegou a 82%. Nós vamos fechar, aí logo depois caiu
caiu com o governo Temer, depois caiu, melhor, o Temer ali, desculpa, o Temer foi antes, eu estou me confundindo. Logo depois, a taxa começou, ainda no governo do Bolsonaro, veio caindo e o Lula pegou com uma taxa bem menor e já está voltando ao mesmo patamar que era um patamar ali da pandemia. Você acha que isso é uma... Cadê? Nós não temos pandemia. O que explica que a dívida está chegando a isso? Óbvio, uma inconsistência de gastos em relação à arrecadação. E o governo só está tentando resolver isso ampliando a arrecadação. E não se fala em cortes. Tanto que ele não vai nem conseguir cumprir o arcabouço fiscal proposto para 2024. Nós conversamos aqui no Jornal da Itatiaia com o economista e diretor-geral da Faculdade IBMEC, professor Márcio Salvato, analisando para a gente aqui como foi o ano de 2024 na economia e o que esperar para 2025. Obrigada pela presença. Feliz ano novo, professor. Até a próxima. Obrigado para vocês também. É sempre um prazer recebê-lo. Um grande abraço, professor.